Jesus, Divino Mestre, Senhor, muito vos agradecemos pelas constantes oportunidades que nos chegam de servirmos o próximo, praticarmos o bem, vivermos num clima de solidariedade, de fraternidade e de igualdade. Pedimos que abençoe-nos a todos, em vosso nome e em nome de Deus Onipotente, pedindo que a aula por vós seja abençoada, damos por abertos nossos trabalhos no dia de hoje, dia 16 de junho do ano 2014, pela graça de Deus. Assim seja. A aula de hoje é um bloco mais curto. Não, vai falar ainda dentro do capítulo 6º, que nós estamos abordando, do mundo espírita ou da vida espírita, há um item sobre mundo transitórios, que é algo não muito comum no estudo da doutrina espírita e que é subsequente ao estudo de erraticidade. Nós vimos que o conceito que Allan Kardec nos passou de erraticidade não foi um conceito muito explícito, muito claro. Porém, nós gradualmente fomos abrindo, no contexto daquilo que ele dizia, a palavra erraticidade, e ela ganhou o sentido de vida desencarnada. Ela se opõe à encarnação. Num polo é encarnação, no outro a erraticidade. Porque o nome erraticidade, nós vimos que lembra algum ser nômade, algum ser errante, algum ser vagabundo, algum ser que não se radica em nada, que vagueante. Mas o espírito não é nômade, ele não está vagando, ele reside numa cidade espiritual ou no meio ambiente espiritual que é afim com o padrão moral que ele tem. Porque a lei das afinidades é que preside a união, os grupamentos dos espíritos no mundo espiritual. Quando Jesus nos diz, dai a César o que é de César, ou seja, mostrando os direitos e os deveres de cada um, porque apesar dele dizer, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, a significação disso é direitos e deveres. O princípio de nós termos um direito, mas o nosso direito não ir mais além do que o dever de não prejudicar o próximo, e vice-versa. Então, essa passagem, direitos e deveres, é muito, ou dai a César o que é de César, é muito dos mundos espirituais, porque lá não há hipocrisia, não há mentira, não há falsidade, não há fraude, não há farsa. Cada espírito, ele é atraído de uma forma inexorável para o meio ambiente próprio à sua evolução moral. Então ele vai se grupando ou formando coletividades que são todas elas afins e se atraem mutuamente em função desse princípio moral. Por isso que a justiça divina é precisa, e por isso que Jesus diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
porque aqui do mundo é um mundo transitório e a fraude e a farsa e a ilusão são comuns. Mas isso não é parte da justiça divina. E cada um desses que não respeita esses princípios éticos e morais, eles serão inexoravelmente, quer dizer, de uma forma que vai levar a uma situação de exigência a cumprirem aquilo que eles transgrediram de acordo com a lei da causa e efeito. Por isso, a nossa visão é quando o sujeito está cometendo uma série de coisas erradas, se nós pudermos ajudar, ajudaremos. Senão, o próprio destino dele formará um elo sobre ele mesmo, prendendo a essas coisas erradas numa vida futura, após a desencarnação, ou até aqui nesse próprio mundo. Porque ninguém pode perdurar no erro, na transgressão, no mal, na falsidade. Bem, isso aí é a base da própria justiça divina. Mas os mundos transitórios são mundos, assim, um capítulo, assim, que poucas pessoas conhecem. E poucas pessoas falam sobre isso. Talvez porque não seja tão importante. Mas Allan Kardec, ele se preocupava com detalhes e deu valor a esse texto. Então, na pergunta 234, ele pergunta: existem, como foi dito, mundos que servem de estações ou de lugares de repouso aos espíritos errantes, quer dizer, aqui vem da erraticidade, aos desencarnados, mundos de repouso? Sim, há mundos particularmente destinados a seres errantes, mundos nos quais eles podem habitar temporariamente, espécie de acampamentos e de lugares em que possam repousar da erraticidade, outra vez, muito longas, que em geral são sempre penosas. São posições intermediárias entre outros mundos, graduados com a natureza dos espíritos, que possam alcançá-los e que neles gozam de maior ou de menor bem-estar. Então, aqui causa espécie que os espíritos têm uma migração penosa, e ali eles param temporariamente. O que seria penoso para eles? Porque eles não são matéria física, eles são imateriais. Como é que eles podem cansar? Eles cansam no sentido de se acharem cansados, porque o pensamento é tudo e a vontade no mundo espiritual. Como eles têm esses pensamentos ainda muito obscuros e se sentem ainda ligados à Terra, eles acusam um cansaço, como se estivessem no mundo material. E esse cansaço é que lhes figura esse caráter penoso. Mas mesmo assim, esses mundos são intermediários, porque eles vão caminhar para um mundo afim, ou seja, que possa alcançá-los, ou que neles gozam de maior ou menor bem-estar. Então eles vão caminhando para um mundo onde eles vão se estabilizar, estabelecer, pelo menos por um período, até voltarem a reencarnar. O Espírito bem define esses mundos transitórios, de transição, passagem de um lugar para o outro, permanência temporária. Vencido o cansaço, como nós dissemos, por eles acharem que cansam, deixam então esses mundos rumo a outros. Enfim, eles vão agora migrar para outros mundos afins com eles. 234A. Os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-lo à vontade, ou seja, os mundos transitórios? Sim,
os espíritos que aí se encontram podem deixá-los seguindo seu próprio destino. Figurai-os como aves de arribação, que pousam numa ilha para aí aguardarem a recuperação das suas forças a fim de seguirem o seu destino. Bem, essas aves de arribação, na realidade, são aves que chegam em dada época a países temperados. Elas migram, às vezes, de países frios, né, e vêm para países temperados, até às vezes para os trópicos, aonde vão procriar, num clima mais favorável. E elas, às vezes, chegam a determinadas ilhas, né, ou determinadas regiões. Mas o que causa espécie mais ainda, para nós aqui, é o tal da recuperação das suas forças. A recuperação das suas forças, como eu estou dizendo, é uma mentalização dos espíritos que se sentem cansados. Eles são ainda tão ignorantes que eles se sentem cansados. E o mundo espiritual, a energia do pensamento, mais a da vontade, ela cria uma matéria espiritual condizente com aquilo que ele fez. É como se os nossos sonhos se tornassem concretos aqui nesse mundo. O que a gente sonhasse fosse uma realidade. E lá o sonho é uma realidade porque materializa o fluido espiritual. Então, eles, por serem ignorantes, não se reconhecerem plenamente como espíritos desencarnados, eles vão acusar esse cansaço. Mas isso é deles. Outros espíritos não acusam isso. De toda forma, esses mundos são transitórios para eles, porque eles vão caminhar para um mundo afim com a identidade moral e a identidade intelectual que eles têm e que dão a densidade do seu próprio perispírito. Os espíritos progridem em sua estada em mundos transitórios? Progridem? É a pergunta de Allan Kardec. Certamente, os que assim se reúnem, eles se reúnem, têm o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter permissão para dirigirem-se a lugares melhores, até alcançar a posição que os eleitos se encontram. Mas isso aqui é meio utópico ainda, é muito distante, posição dos eleitos. Mas eles formam uma comunidade e essa comunidade é que lhes dá uma troca de informações entre um e outros, e isso lhes dá um sentido de instrução. De toda forma, né, como se vê, a lei do progresso e a sua decorrência natural, a evolução, em nenhum instante deixa de agir. Todo momento a lei do progresso está agindo, embora nós não percebamos. Isso aqui age em todo instante, em todo minuto, em todo segundo. Os espíritos, mesmo em mundos que temporariamente vivem, não param de ser instruídos, ou seja, de progredir. Ou seja, não há um estado inicial na criação divina. Tudo está sempre em constante evolução, em constante transmutação. Pode ser criação, pode ser depois destruição, ou pode ser criação, pode ser conservação e pode ser destruição, como acontece com a matéria, que ela é criada, que ela tem um período de conservação, que é o período que nós vivemos, a vida, e depois a vida fenece, é de destruição, é o ciclo. Então, quando nós percebemos a grandeza de Deus e que tudo está sendo operado, tudo está buscando um sentido evolutivo, nós nos aquietamos. Nós não precisamos ficar ansiosos, nós temos que ter fé em Deus, no comando divino, e deixa o comando divino agir, porque muitas vezes nós não temos condições de resolver aquilo, mas então nós nos aquietamos e pela prece vamos buscar a solução.
e muitas vezes essa solução nos chega com muita clareza, com muita lucidez, no momento até que nem nós não estamos pensando naquilo. É interessante, né? Tem pessoas que, quando estão distraídas em relação àquele problema, a solução aparece. Quando estão distraídas do problema. Então, o que compete a nós é termos mais consistência na nossa fé, na nossa crença, nessa inteligência divina e compatibilizarmos as nossas ações no mundo à inteligência divina. Isso vai nos dar muita paz e nós vamos ajustar tudo com segurança, com certeza, sem ansiedade, sem crises. Tudo vai ser acertado. Mas temos que ter essa sabedoria de entregar a Deus aquilo que nós ainda temos insegurança de realizar. Então, essa é a lei do progresso. E essa lei do progresso ela é uma constante. Então, nós temos que ter isso em mãos sempre, em mente, melhor dizendo. 236. Os mundos transitórios são, considerando-se sua tão especial natureza, considerando essa natureza deles, né, que são apenas espécie de ilhas isoladas no oceano do infinito da criação, são perpetuamente destinados aos espíritos errantes. Aí o espírito comunicante responde: não, sua posição é temporária. Por quê? Vamos andar aqui. Por que fica mais claro? Por quê? Não, você subiu muito. Vem aqui, onde é que eu estava, Amilcar? Não, vou me perder. Agora um pouquinho, sobe aqui, Amilcar, o comentário daqui, vai. Vai, virou a página, vai, aqui. Olha, pessoal, a palavra perpétua, por sua significação, opõe-se ao temporário. Falar em temporário é falar de modificação, câmbio, mudança, eu diria transição. Todas essas condições integram o progresso e a evolução. A modificação, o câmbio, a mudança, pode subir. Portanto, nada há de perpétuo no mundo, de eterno, a não ser Deus. Não existe perpétuo, mundo perpetuamente dessa forma, governo perpetuamente dessa forma, governo eternamente dessa forma, pessoas eternamente dessa forma. Existe sempre um processo de mutação. Eterno, só o Criador, só Deus. Então nós estamos tendo uma visão dinâmica das coisas. Em vez de acharmos que elas não vão se modificar, pelo que eu sei do Espiritismo, da doutrina, pelo que eu sei de Jesus, elas se modificam. É como eu falei lá ontem, quando Jesus entrou em Jerusalém, às vésperas da Páscoa judaica, e eles celebravam lá as festas, Domingo de Ramos é da Igreja Católica, mas entre os judeus eles colocavam essas palmas de árvore para lembrar as cabanas, quando eles fugiram do Egito. É uma festa judaica, Domingo de Ramos. Eram as cabanas deles, né? Então eles construíam aquelas cabanas com aqueles ramos. Então eles colocaram aquilo, houve aquela exaltação do povo recebendo Jesus, e os fariseus disseram para os apóstolos: calai-vos, manda o teu mestre vos calar, olha o povo como está. Então Jesus respondeu para os apóstolos: mesmo que eles nos calassem, as pedras falariam.
preste atenção. Mesmo que nós fôssemos calados, as pedras falariam. Ou seja, ele queria mostrar que havia um processo divino regendo tudo que ele estava fazendo. Até a pedra, que é a coisa fixa, imóvel, um mineral, ela, nessa figuração, ela tomaria um caráter inteligente. Então, ele mostrando que tudo aquilo tinha um sentido, um finalismo. Então, é essa visão que nós temos que ter da nossa vida, do mundo e do que passamos. E a palavra perpétua, como nós dissemos aqui, inexiste. A única coisa que não é perpétuo é a criação, é Deus. As suas leis divinas é Deus, né? Então, os mundos transitórios têm um esquema aqui. Vamos subir. Muito simples. Está lá, o espírito está num grau 1, ele vem aqui para o mundo transitório, fica um tempo T, é um tempo de transição, depois ele fica melhor, e aí ele vai gradualmente para um outro mundo onde ele vai estabilizar e vai se estabelecer. Esse processo de transição sempre tem um caráter evolutivo, porque essa é a marca da criação da lei divina. E aqui ele vai evoluindo nesse mundo e depois voltar à Terra para desencarnar. Então vem o provérbio latino, omnia mutantur, omnia mutantur, tudo muda, tudo muda. Ai dos conservadores, ai dos tradicionalistas, ai daqueles que falam, no meu tempo era assim. Foi. No seu tempo não era assim. Foi. Ou já era. Porque se o seu tempo era assim, e você quer ficar no seu tempo, eu acho bom você ficar lá no museu também. Você vai para o museu que você vai se dar bem lá, vendo as coisas do tempo passado. Então, a aula de hoje, nesse mundo transitório, está querendo dar a vocês esse sentido, essa dinâmica da vida, essa dinâmica da inteligência de Deus, que nos toca sempre para o progresso. O Brasil vai mudar, ele tem que mudar. A lei divina tem que tocar mudanças. Isso independe de nós. É a própria lei que impõe isso. Nós não sabemos quando, mas sabemos que ele vai ter que mudar e já mudou muita coisa. Enfim, é isso aí, mais um item. Vamos a outra pergunta. Pois não, tem que falar alto. São planos, planos de existência, claro, claro. De acordo com o nível moral dele, né, moral. Porque, como eu disse, os espíritos se segregam no mundo espiritual por sua evolução moral. Por afinidades morais. Não há como. A justiça divina é plena aí. Se eles são todos bandidos, vão ficar todos lá naquele lugar dos bandidos. Ninguém vai botar grade, ninguém vai botar um presídio para eles. Eles mesmos constroem um presídio deles, pelo pensamento deles. E eles ficam ali, até evoluírem, para sair do presídio, mas por vontade própria. Lá não tem guardas. O guarda é a consciência deles. A consciência.
Erraticidade, como nós dissemos, é a vida espiritual. Na vida espiritual ele é um espírito imortal, ele está vivendo na vida espiritual. Ele não morreu, morreu o corpo dele, mas ele continua vivo, inteligente, com a identidade dele. A identidade dele no mundo espiritual é a moral dele e o intelecto dele. São os bens que ele tem, o que ele conhece e como ele age no bem ou no mal. Isso é o CPF dele, isso é a carteira de identidade dos espíritos. E é isso que dá transição a eles, maior ou menor liberdade. A vida espiritual, o mundo, a justiça divina, ela é perfeita. Não existe, como eu disse, essa coisa que a Terra traz, que obscurece, né, essa limpidez de caráter, né, de cada, essa transparência de caráter dos indivíduos, né? Esses mundos, ele perguntou, são os mesmos, ao mesmo tempo habitados por seres corpóreos, físicos? Não, sua superfície é estéril. Os que habitam não precisam de nada. Então ele diz que esses mundos não têm vida biológica. Só tem a vida para os espíritos. É diferente, não é? Então são mundos vazios de vida biológica, sendo sua utilidade destinada à vida espiritual, só os espíritos. Portanto, é a atmosfera espiritual e não a material que os torna de interesse. Esses mundos não têm vida, mas eles estão lá, porque tem uma energia espiritual que os atrai para ali ficar. Não é? É até bom, porque como não tem ninguém lá, nenhuma vida, então também não sobe energia da superfície do mundo. Porque se tivesse habitante lá, teria energia dos habitantes subindo e fazendo uma atmosfera entre eles e os próprios encarnados, que é chamado psicosfera, que é a energia que circunda a Terra, né? Circunda os países, que são a emanação dos nossos pensamentos, mais a emanação dos pensamentos dos espíritos. Aí cria, assim, uma integração de energias. Mas lá é zero de energia material, portanto, só tem energia espiritual agindo ali. Essa esterilidade é permanente? Olha aí, outra vez. Coitado do Allan Kardec, está perguntando se é permanente outra vez e resulta da sua natureza especial. E o espírito responde, não, são estéreis transitoriamente. Mais uma vez, nós entendemos que a dinâmica da vida nos impele ao movimento e não à inércia. Embora a inércia seja um estado da ausência de movimento, mas há momentos de inércia também. Como há momentos de silêncio, como há momentos de obscuridão. Mas isso não significa ausência de nada. Significa uma parada, às vezes, temporária, para poder acender outra vez, não é isso? O que aqui foi dito, já foi dito. Nada na criação é permanente. Tudo se modifica, evolui, prospera. Mais uma vez, a gente está afirmando essa ideia aqui da dinamicidade da criação e da vida. Pergunta de Allan Kardec. Então, esses mundos são desprovidos de belezas naturais? Porque Allan Kardec diz que são estéreis. Então não tem beleza, não tem planta, não tem nada, né? Não tem nada, não tem vida. Aí o espírito responde, a natureza se expressa pela beleza das imensidades, que não são menos admiráveis do que chamais belezas naturais. Olha que resposta sábia.
Às vezes aquela noção que nós temos de infinito nos dá assim um sentido de grandeza divino, um sentido de uma criação superior, que aquilo ali nos toca. E é isso. Às vezes o infinito, um céu à noite, só com estrelas, nós projetando o nosso olhar para aquelas estrelas longínquas, nós observamos então uma noção de infinito, nós não sabemos como isso vai acontecer, como isso vai acabar. Isso é algo que nos sensibiliza. Como nos sensibiliza uma cachoeira, o ruído das águas batendo sobre as pedras na cachoeira, formando diversos sons, e as flores em volta com diversas tonalidades, e a luz do dia de acordo com a incidência dos raios, também trazendo diversos tipos de cor. Mas o infinito é alguma coisa belíssima. Eu às vezes fico olhando para o horizonte, quando eu tenho tempo, assim na praia, eu olho para aquele horizonte e aquilo me diz alguma coisa. O que está depois daquela linha que eu vejo? Que beleza, a criação de Deus. Ali, além daquele horizonte existem coisas, existem outros mundos, outras criações. Então Deus tem essa característica, ele se manifesta ou masculinamente ou femininamente na natureza. Masculinamente é pela imensidão, o infinito, algo que nos chama, um recorte de montanhas, chapado, ainda sobre as sombras, parece alguma coisa máscula, e cortando ali o horizonte, aquelas montanhas. Então, Deus tem esses aspectos masculinos na criação, e femininos, aquele próprio mar que a gente vê lá, onde está o horizonte, vê quando caem as ondas e formam as espumas brancas, e aquilo ali é tipicamente um rendado feminino. Quem tiver um pouco de sensibilidade vai entender a criação divina, não só nesses aspectos femininos, que a natureza é muito pujante, ela é muito feminina, como também em certos enigmas que a natureza nos solicita a reflexão, que são, ou que é o aspecto masculino de Deus. Então, eis aí o Espírito mostrando essa beleza, a beleza das imensidades. Deve ser alguma coisa extraordinária, um astrônomo, né, olhando, né, num telescópio, vendo aquilo tudo, né, aquela imensidade. Enfim, isso foi uma chamada do Espírito. Já que o estado desse mundo é transitório, pode supor nossa Terra ter estado um dia entre eles, ela já esteve. Ou seja, ela já foi estéril, não é? Claro que foi. Em que época? Durante a sua formação. Não há dúvida nenhuma. Gradualmente, mediante os sucessivos questionamentos do professor, vai se descobrindo serem os mundos transitórios desprovidos de vida material, porém favoráveis à vida espiritual. Porque a vida material, a ausência dela, favorece só a energia espiritual. A vida material requer condições biológicas específicas, que são desnecessárias à vida espiritual. Está mais do que claro isso também. Muito bem. Então, essa em síntese foi o texto básico sobre mundos transitórios. E Allan Kardec faz uma pequena síntese disso. Mas o que está me chamando muita atenção, eu queria que chamasse a atenção de vocês, é justamente essa dinâmica da vida. Vocês não se assustem com nada, não. Vocês não se assustem.
Às vezes vocês têm uma ação na justiça. Lá vem um oficial de justiça com a citação. Está aqui, contra a fé. Assina aqui, assina aqui. Você se assusta, assina contra a fé do oficial de justiça. Aí já recebe a inicial lá do processo. Aquilo ali é o início de alguma coisa. Aquilo ali pode dar 1001 voltas. Não se assustem. Procure a solução daquilo. Se não souberem, claro, vai dar para o advogado. Mas se puderem opinar e tal, as coisas vão sendo resolvidas. Vão sendo resolvidas. Vocês não se assustem, porque o medo é muito negativo para nós, do ponto de vista espiritual e do ponto de vista psicológico. O medo não atrai boa energia, traz más energias. Nós não temos que ter medo. Medo de quê? André, medo de quê? Eu tenho medo de sair na rua, ser assaltado. Bem, depende. Você quer sair na rua 2 horas da manhã, sem a camisa do Flamengo, debaixo de uma comunidade, você está no risco. Vocês concordam? Concorda aí? Agora, quando eu saio 2 horas, coisa que eu não saio, mas se eu saísse, eu ia botar a camisa do Flamengo, estou mais ou menos garantido, né? Falei, pega a outra, a minha você solta. Japi? Se botar a tua, você dança. A tua é de gente rica, né? Fluminense. Então, nessa brincadeira, eu quero mostrar que há também a imprudência. A gente não pode se expor. Eu sou uma pessoa que não tenho medo, então vou me expor. Então se expõe, mas você vai correr o risco. Você vai correr o risco. Quer correr, corre. Agora, se você anda de uma maneira normal, mentalizando sempre o bem seguro e com uma prudência desejável, você não vai ser vítima de nada. Vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. Então nós temos que sair também dessa esfera de medo, que o mundo está sendo tangido. E dentro disso, criar para nós essa firmeza. Como eu disse, as coisas estão sempre numa dinâmica constante e perpétua. Isso é lei divina. A lei divina cria, estabiliza e destrói. Cria, estabiliza e destrói. Não tem como, essa é a dinâmica. Mas quando reconstrói o que destruiu, naquele ciclo, já vai mais perfeito o ciclo. Cada ciclo de criação, de estabilização e de destruição, o outro ciclo é mais perfeito. E assim vai a evolução em ciclos, em períodos. Então não há como nós fugirmos desse movimento. Se nós fugirmos, aí sim, aí está ruim. Se ficarmos em casa, sem fazer nada, pensando só coisa negativa, vai acontecer. Pelo menos vamos intoxicar o nosso organismo com aqueles pensamentos. Mas se sairmos e procurarmos alguma coisa para fazermos, nós vamos realmente melhorar a nossa qualidade de vida. Bem, então, dentro dessa dinâmica ligada aos mundos transitórios, o Allan Kardec faz breves comentários, em que ele diz o seguinte, e aqui eu numerei isso, e fiz alguns comentários meus, nessa setinha aqui, do que ele diz lá. Então, o que ele diz é um texto, não é muito longo, mas eu abri o texto em parágrafos. Primeiro parágrafo dele, nada existe de inútil na natureza. Cada coisa tem sua finalidade,
seu objetivo. Concordam? Nada existe de inútil na natureza. Até o mal é necessário. Infelizmente, até o mal é necessário. Até a doença é necessária. Chegará o dia que o mal será desnecessário e que as doenças não mais existirão. Vai depender da nossa evolução. A criação de Deus é por si mesmo inteligente. E, por consequência, segue o princípio do finalismo. Quer dizer, tem um objetivo. Sendo esse finalismo, ou esse objetivo, o próprio progresso e evolução do que foi criado. Então, quando Deus cria, Ele, ao criar, Ele coloca uma inteligência na sua própria criação. E essa inteligência é que vai reger a sua criação. E essa inteligência tem por objetivo a evolução. Então, toda a criação evolui, porque a criação divina tem o finalismo da evolução. E nada, então, é inútil. Então, nós temos um quadro aqui, pode subir, o Carlos está aí? Carlos, isso aqui você gosta disso. Não gosta? Você gosta sim. Aqui, ó. Deus, ele condensa o pensamento dele e cria uma energia que Allan Kardec chamou de fluido cósmico universal. Nós podíamos dizer que é energia cósmica, né? Universal, na linguagem da física de hoje. Mas, ao mesmo tempo que ele cria essa energia cósmica, ele cria um elemento inteligente para poder reger essa energia cósmica, que é o elemento inteligente universal. Esse fluido cósmico, como uma energia, ele transita na polaridade, energia e matéria e energia. Nós, pela teoria da relatividade, sabemos que energia e matéria são estados de transição, dependendo de quê? Da velocidade que nós imprimimos a um objeto. Quando nós imprimimos um objeto à velocidade da luz, que é a velocidade constante do nosso sistema planetário, como Einstein mostrou, 300 mil quilômetros por segundo ao quadrado, aceleração, aquele objeto vira o quê? Um feixe de luz radiante, vira energia. Mas se nós pegamos aquela energia e condensamos ela, diminuímos a velocidade dela, como foi descoberto agora, né, no átomo padrão, que é o bóson de Higgs. A gente deu uma aula sobre isso, uma aula até bacana, uma série de aulas, que o elemento frenador da energia, o bóson de Higgs, que é uma partícula subatômica, então vai frenando a energia, e a energia sendo frenada, o quê? Vai condensando e vai formando a matéria. Foi assim que foi feito o Big Bang. Né? Explodiu aquela energia, um calor imenso, em bilionésimo de segundo, e gradualmente a energia foi sendo frenada e formando as diversas matérias. E faltava isso na teoria, no estudo teórico do John Higgs, do físico. Isso foi comprovado em 2013, ou 2013, né? Que ele ganhou até o prêmio Nobel. Então, energia e matéria saiu dessa energia cósmica. E aqui o princípio inteligente vai reger isso, que é o PI. Então, a criação, isso que o Carlos gosta, vamos aqui, ó. Aqui está melhor daquilo que eu acho que eu fiz, hein, Carlos, uns anos atrás. Pode subir um pouquinho? Essa criação, que é a energia, matéria, mais o princípio inteligente, ela sempre tem um objetivo. Ela sempre tem um finalismo. E o finalismo disso é a evolução. Portanto, nós, espíritos,
temos que acompanhar esse processo evolutivo. E como é que nós acompanhamos isso? Modificando moralmente. Estudando, aprendendo e modificando moralmente, sabendo seguir e praticar os evangelhos de Jesus. Esse é o nosso finalismo. A proposta da doutrina espírita, como Allan Kardec diz, é nos aproximar de Deus. Eu acho que está claro. A proposta da doutrina espírita não são espíritos, não são médios, não são fenômenos. A proposta da doutrina espírita é uma forma de pensar, de raciocinar, de compreender e conscientemente se modificar a tal ponto que nós vamos nos aperfeiçoando ao ponto de nos aproximarmos de Deus. Foi isso que Jesus disse para os seus apóstolos, dizendo: eu me vou, mas vós podereis fazer todos os milagres que eu fiz e outros tantos. Ou seja, ele dizia o seguinte: eu não sou o único que posso me aproximar e ter essa identidade plena com Deus. Todos vocês podem ter. Eu não sou Deus, eu sou uma criação de Deus. Sou filho de Deus, Jesus. Enfim, aí ele chega a esse ponto e mostra o caminho para os seus apóstolos, né, que todos que evoluírem estão suscetíveis de chegar a esse nível. Ele não quis ser o único, ele quis ser apenas o nosso modelo e o nosso guia. Então, esse é o finalismo nosso, nos aproximarmos de Deus. Agora, quando nós evoluímos, nós, por um fenômeno espiritual, por leis divinas, nós começamos a dominar certas coisas. Naturalmente, até fazer curas, sem sabermos. Porque nós vamos, pela nossa própria energia, nós conseguimos atuar e vamos manipulando sem sabermos essas energias divinas. Fora temos o poder da intuição, temos a capacidade de ver certas coisas, enfim, nós vamos ganhando uma série de virtudes e de capacitações espirituais, muito mais do que as mediúnicas, porque a mediúnica é mais pela expressão nossa como instrumentos dos espíritos. O médium é um órgão material dos espíritos, diz Allan Kardec. Nesse caso, nós não somos médios de ninguém. Nós somos seres que sozinhos, pelo nosso estado de consciência e a nossa pureza, alcança determinadas regiões espirituais. E aí a gente pode, pelo pensamento, fazer certas coisas. Mas nós não estamos procurando isso, foi uma decorrência da nossa evolução. Então, é essa a proposta, né, da criação divina. Diz Allan Kardec: nada é vazio, tudo é habitado. A vida se expande por toda parte. Está claro isso? Ou seja, essa afirmativa, nada é vazio, é englobada pelo princípio do finalismo. Aqui o vazio não ganha o sentido da inexistência de algo, e sim da inutilidade de algo. O vazio, nada, pelo contrário, é inútil. Para fins didáticos, pode-se dizer, nada é inútil. Mesmo o vazio tem sua utilidade. Às vezes o silêncio fala mais do que você falar. Às vezes você quer uma resposta, isso não vem da pessoa. Mas se você fizer a leitura, a resposta dela, quer dizer, o silêncio dela, já é uma resposta.
Você tem que fazer a leitura. Tem que ter essa sabedoria. Às vezes a estagnação não é a parada de tudo. É o momento de inversão de uma determinada energia, que está polarizada positiva e vira negativa. Mas nada está parado, porque tudo tem que evoluir. E o vazio não existe, porque tudo tem que ter uma utilidade. E esse mundo lá que é inútil para os seres vivos, corpóreos, humanos, ele é útil para os espíritos, nesse momento. Então, se nós ainda buscarmos o finalismo da criação, tudo terá utilidade. O vazio e o não vazio. E o não vazio também tem esse caráter finalista. Então nós estamos dando uma visão diferente, né? Porque tudo está andando assim, está numa dinâmica, né? Não está parando, né? E Allan Kardec diz, assim, durante a longa série de séculos que se passaram antes do aparecimento do homem na superfície da Terra, nós diríamos bilhões de anos, né? Bilhões de anos. Durante os longos períodos, ou milhões de anos, longos períodos de transição atestados pelas camadas geológicas, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos, sobre essa massa informe que era a Terra, nesse árido caos, onde os elementos se confundiam, não havia ausência de vida. Aqui é vida inteligente e não vida biológica. Porque os geólogos e os astrônomos, eles concebem a Terra como um pedaço do Sol que se desgarrou, um bólide do Sol. Não é? Do Sol. E ela começou a orbitar em torno do Sol, mas era uma massa incandescente. E essa massa incandescente tinha que esfriar com o tempo. E depois criar vapor para vir as chuvas. Então aí que vem a criação. Mas isso demora milhões de anos. Mas essa massa incandescente ainda existe no interior da Terra, que é chamado magma. E o magma aparece vez por outra, quando? A erupção dos vulcões, mostrando que uma parte da Terra ainda preserva a sua herança ancestral, da sua criação, que está lá no núcleo da Terra, aquela massa ainda cheia de calor, e que explode através dos vulcões. Bem, está com sono, Edith? Olha que eu estou vendo. Não, vai sentar aqui, ó. Abrir mais uma vez a boca, vem para cá. Então vamos lá. Muito bem, vamos voltar ao raciocínio. A ausência da vida é inaparente, pois a Terra segue o princípio da finalidade. Desde sua criação, já se torna útil. Não para a vida dos seres biologicamente dependentes de geração de energia. Porque nós somos dependentes, obrigado, Edith, valeu. Nós somos dependentes de energia. Ou a energia por oxidação, por ação do oxigênio das substâncias que nós ingerimos, que é chamada aeróbica, não é isso? Eu vou fazer aqui um esforço, um exercício aeróbico, é um exercício de consumo de oxigênio em cima de uma esteira, numa academia. Uma atividade aeróbica. Ou uma energia, vamos subindo aqui, que não é
aeróbica, que é um pulo, anaeróbica. Tem outro tipo de energia que está pulada aqui, eu tenho que depois completar, que é a anaeróbica, que são seres que produzem energia, mas não oxidando por oxidação do oxigênio, e sim do nitrogênio e de outros elementos, que são seres que vivem debaixo da terra. De toda forma, todo ser vivo, ele tem que produzir ou energia aeróbica ou anaeróbica. O próprio ser humano tem um ciclo, que é chamado ciclo de Krebs, para quem estudou bioquímica, que tem um momento que ele produz energia também anaeróbica. Muito bem. Então, a Terra tem utilidade para seres aeróbicos e não anaeróbicos. Ela vai ter. Quando? Quando ela se consolidar com a formação dos primeiros seres vivos. É não aeróbicos. Seres, ela vai ter uma utilidade no momento para seres não anaeróbicos e não aeróbicos. Anaeróbicos. Depois é que esses aeróbicos vão existir e esses anaeróbicos também vão existir. Mas nesse momento, a utilidade dela está, isso aqui tem que melhorar, está restrita aos espíritos, não é isso? Aos espíritos, né? Seres que não tinham as nossas necessidades, nem as nossas sensações físicas, ali encontravam refúgio, aqui. Não tinham a nossa biologia. Portanto, o professor Kardec reafirma a utilidade, o finalismo da criação da Terra, agora para seres biologicamente diferentes de nosso tipo de vida orgânica. Ou seja, o que são os nossos tipos de vida orgânica? São justamente os espíritos, não é isso? São os seres diferentes de nós próprios, que não produzem energia, que são os espíritos. Deus quis que nesse estado imperfeito a Terra servisse para alguma coisa. Não há, mais uma vez, inutilidade, ausência de finalismo. Isso não existe na criação. Então, Deus, na criação, sempre dá um caráter finalista e uma utilidade. No caso aqui, seria evolução. Criação. E Allan Kardec vai concluindo. Quem, pois, ousaria afirmar que entre os bilhões de mundos que se movem na imensidade, um só, apenas um, o dos menores, perdido na multidão, tem o privilégio de exclusivamente ser povoado. Qual seria, então, a utilidade dos outros? Deus só os teria criado como motivo de recriar os nossos olhos? Suposição absurda, incompatível com a sabedoria que brilha em suas obras. Inadmissível em todos que não podemos perceber. Ou seja, se tem bilhões de mundos, a própria lógica que nós estamos estudando, ela indica a existência de vida em outros mundos, habitados, mundos espirituais e mundos carnais. Não é a Terra o único. Aí vocês perguntam, mas por que esses outros mundos já não vieram aqui? Eles já vieram, muitos deles vieram.
de pegar aí os registros dos radares de sistemas de vigilância aéreo de muitos países, tudo registrou os OVNIs, os objetos voadores não identificados, tal do disco voadores. Quem mais registrou isso foi a Holanda. Houve um negócio incrível na Holanda, eram 20, 30. Todo mundo viu, todos os radares marcaram aquilo. Aqui no Brasil também, só que as autoridades não divulgam. Por que que não divulgam? Porque a humanidade vai ficar assustada, né? Por que que esses caras vão vir aqui? A gente só pensa no mal, né? Será que eles vêm aqui para prejudicar? Negativa. Mas eles são mais evoluídos, né? De acordo com os estudos aí do pessoal dos OVNIs, eles são todos mais evoluídos do ponto de vista tecnológico, né? E eles usam o princípio do eletromagnetismo, do tal do trem-bala, que a gente está usando agora, que tem um trem que tem a velocidade de 500 km por hora. Se ele colasse no solo, ele ia aquecer tanto aquela roda dele, o trilho e o atrito, que ia pegar fogo. Ninguém aguenta a uma velocidade de 500 km por hora, deslizar. Vocês estão me entendendo? O atrito vai encandecer aquilo, vai pegar fogo. Quando eles fazem os testes de carro lá, para chegar a 300 km por hora, eles fazem lá no deserto de Nevada, no meio da areia, porque ali o atrito é menor, e só pode andar X metros aquilo lá, senão depois pega fogo o pneu. Então os trens balas, eles flutuam, olha, em cima assim, ó, eles criam um campo eletromagnético e deslizam sobre esse campo. É um ímã, e deslizam sobre o ímã. E o ímã produz uma atração, e essa atração é que dispara eles. Eles não estão em cima dos trilhos. É? Só quando para. Enfim, aí para. O disco voador, segundo os estudiosos, ele trabalha nesse princípio. Ele gera um campo magnético para ele mesmo, e esse campo atrai ele. Aí ele vai gerando campos eletromagnéticos, e o campo vai atraindo, com isso ele se movimenta. Por isso que ele pode fazer isso, coisa que o avião não pode fazer. Se o avião fizer isso quebra a asa dele, quebra a fuselagem. Então, essa inteligência existe. Vai negar? Pode negar. O Espiritismo adotou isso já há muitos anos, em 1857, quando produziu esse livro. Mas nós temos que entender que há vida extraterrestre. E essa vida também é solidária. Quer dizer, o mundo, a criação, sempre tem esse caráter da solidariedade, que é um dia que a gente pode estudar. Bom, mas de toda forma, o que o professor quer fazer com isso? Ele quer emitir um juízo. O que é juízo em filosofia, em lógica? É afirmação ou negação de alguma coisa. Fulano é bom, é um juízo que a gente acha que ele é bom. Fulano é ruim, é um juízo que ele é ruim. Isso aqui é comprido, isso aqui é curto. É um juízo que a gente faz sobre algo e dá uma qualidade, um atributo. Então, o juízo pode afirmar ou pode negar. O juízo, quando nós falamos, é chamado proposição. Então, Allan Kardec coloca duas proposições aqui. Deus é a inteligência suprema, nós sabemos que é, contra a proposição segunda. Deus cria algo inútil e sem finalidade. Ou seja, esses mundos aí, ó,
esses bilhões de mundos, foram criados para recriar os nossos olhos, aqui, para a gente ficar vendo o céu à noite. Bem, aí ele opõe a primeira oposição, a inteligência suprema, à segunda, que é a criação de algo inútil por parte de Deus. E ao opor uma à outra, ele conclui que a inteligência, a ideia suprema, não pode criar algo inútil, ele conclui. Portanto, essa proposição carece de lógica, que não há outros mundos habitados. Ela é absurda. Essa é uma demonstração lógica, e está nesse esquema aqui. Isso é apenas um jogo de lógica. Ele emite o juízo, primeira proposição, Deus é a inteligência suprema, e a segunda proposição, Deus cria algo sem finalidade. Opõe a inteligência suprema a algo sem finalidade e conclui que, como inteligência suprema, Deus não pode criar nada sem finalidade. Isso foi um jogo de lógica, não é? Aquele jogo que a gente faz de lógica. Então, é isso, não é? Ninguém pode negar que nessa ideia de mundos ainda impróprios para a vida material e, contudo, já povoados de seres vivos, apropriados a tal meio, a qualquer coisa de grande e sublime, onde talvez se encontre a solução de mais um problema. Aí Allan Kardec especula. O que é que pode estar nesse mundo? Ninguém sabe, nem ele. Ele só está especulando, né? Então, termina aqui a nossa aula. Qual seria, pois, a intenção de Deus a criar esses mundos, em estágio ainda de se destinarem à permanência, mesmo que temporária, de seres de constituição energético-material diferente dos mundos, né? Qual seria a função desses seres frente à futura vida biológica a ser criada nesses mundos? Aqui é interessante, né? Será que eles já produziriam a pré-energia para poder gerar futuramente uma vida nesse mundo, uma matéria orgânica? Eis aí mais uma questão a ser elucidada. E assim ele termina a questão do mundo transitório. E assim nós terminamos a nossa aula. O que eu gostei da aula, pessoalmente, foi mostrar para vocês que a criação de Deus é finalista. Sempre tem alguma coisa sempre vai resultar. Não pensem que alguma coisa não vai resultar em nada. E como alguma coisa resulta sempre em alguma coisa, há uma causa que vai sempre gerar um efeito, esse efeito voltará sobre nós, contra-reagindo, e isso nada mais é do que a lei da causa e efeito, e é nada mais do que a justiça divina. Porque a lei da justiça divina, ela regula o mundo pelo equilíbrio da balança entre a causa e o efeito, entre o bem e o mal. Por isso que Deus, nos momentos de crise, quando a moral cai e os vícios crescem, ele manda os seus emissários divinos para poderem impulsionar a humanidade para um novo horizonte. E muitas vezes não vêm os emissários divinos, mas vêm as tragédias, vêm os cataclismos, vêm as guerras, né? Vêm as destruições, vêm as crises, porque as crises realmente obrigam o indivíduo a se modificar. A crise é um fenômeno de modificação, toda a crise. Enfim, eu gostei muito dessa dinâmica. E o mundo temporário é alguma coisa temporária mesmo, e nós vamos ficar sem avançar mais, porque nós não sabemos. Não é? Então, nós estamos terminando a nossa aula. Acho que semana que vem não tem, não dá? Jogo do Brasil? Com quem?
Jogo com quem? Parece que o Wilson falou que não tem. Joga com quem? Os Camarões? Então vamos fazer um bobó de camarão. Em Teresópolis, fazer um bobó de camarão? Que tal? Camarão? Ou um macarrão com camarão e aioli? Você faz aí? Então, vamos comer uns camarões. Frutos do mar, né? Não, frutos não, só camarão. Esse nome desse país, camarão, para nós é muito estranho, né? Imagina o Brasil se chamar Lula, né? Lula, o bicho, Lula, não é o presidente, não. Comer Lula. Polvo. Senhor Jesus, encerramos aqui a nossa aula de hoje, agradecendo a paz que nos envolve, o que aprendemos mais um pouquinho sobre mundos temporários, que reflete a criação divina, que sempre muda, sempre tem uma inteligência, sempre tem um finalismo. E pedimos que abençoe nesse momento a todos os nossos alunos, alunas, seus familiares, seus amados. Que leve paz aos seus lares, seus locais de trabalho. Que aquiete os seus corações na fé na vossa justiça, que vai muito mais além do que a dos homens, e que estabilize as mentes inquietas, ansiosas, na paz daquele que confia numa inteligência suprema, confia numa vontade sábia e cheia de amor, que é a inteligência divina. Aquieta-nos a todos. Nós pedimos por esses irmãos que estão aqui, nesse papel, que precisam de prece, estão doentes, passando privações. Pedimos por esses irmãos falecidos, pelo irmão José Gil Pérez, que faleceu no último dia 10, pelo nosso irmão Humberto, que nós chamávamos de mexicano, que ele tenha uma ajuda divina pelo que ele pôde fazer aqui no lar de Frei Luiz.
e pedimos por esses irmãos desencarnados, que a luz divina os atenda e os ajude. Assim, em vosso nome, Jesus, e em nome de Deus Onipotente, encerramos aqui a nossa aula, ao tempo de levarmos o nosso pensamento na prece que nos deixastes. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Amém. Em nome de Jesus e pela sua graça, damos por encerrados nossos trabalhos no dia 16 de junho do ano 2014. Graças a Deus.